Fala, meus queridos, bora para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Querido. Desta vez, vamos reagir juntos aos lances do possível reforço do Cruzeiro, o colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, que pertence ao Bournemouth, lá da Premier League. Inclusive, durante a noite aqui surgiu as informações de como seriam os moldes desta negociação e vamos trazer aqui também essas informações para você neste vídeo. Antes de qualquer coisa, se você é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva no canal Cruzeiro Querido, deixe o seu like também, compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas conhecer o nosso trampo aqui na plataforma. Bora conhecer um pouco mais do colombiano que está prestes a ser o novo reforço do Cruzeiro. Aí na tela para vocês, bora! Bora! Vamos que vamos! Junto com vocês, hein? Vou começar a ver esses lances aqui. Ainda da época de Feyenoord, né, na Holanda. Tá ali, ó. Temporada 21-22. 28 jogos, 14 gols e 7 assistências. Atacante de 1,81 m, muito forte fisicamente e forte também no 1 contra 1, que é algo que o Cruzeiro não tem neste elenco. O Wanderson, por exemplo, que joga pelo lado esquerdo, que é onde o Sinisterra gosta de jogar. Ele que é um atacante destro que joga mais pelo lado esquerdo, podendo também jogar pelo lado direito. O Wanderson é um cara que não tem como negar, ajuda demais esse Cruzeiro taticamente de forma defensiva, até gerando, né, possibilidade de Matheus Pereira e Caio Jorge muitas vezes ter uma liberdade maior para poder, de forma ofensiva, ter os espaços necessários, não ter tanta responsabilidade na marcação. Porém, o que nós mais esperamos de um ponta, além também de ter a responsabilidade defensiva, mas principalmente ser decisivo lá na frente, com gols e assistências. O Wanderson, que chegou com o aval do Leonardo Jardim para esse Cruzeiro, ele não pode, com a sequência de jogos que tem, a confiança do treinador português. Chegou agora no fim de semana, na assistência que deu para o Fabrício Bruno no gol contra o Santos, a 2 assistências e 0 gols. Volto a repetir, a importância dele defensivamente é inegável, mas ele precisa ser decisivo também no campo de ataque, coisa que ele não tem conseguido. E se o colombiano, caso chegue ao Cruzeiro, esperamos que sim, até o momento que eu faço esse vídeo ainda não é de forma oficial, mas as coisas estão muito bem encaminhadas, ele é um cara que vai entregar esse elenco do Cruzeiro lá na Jardim, uma característica que o Cruzeiro não tem no elenco. Principalmente falando nessa posição, onde lá na Jardim posterga as mudanças durante a partida. E olha que o Wanderson, por exemplo, pelo lado esquerdo, nem é um titular absoluto, ou não deveria ser. É no caso porque não temos mais opções, porque o Marquinhos realmente que entra por ali não consegue agregar. E então, o nosso querido aí colombiano, caso ele chegue, realmente vai nos ajudar bastante. Ainda lances, então, ainda no futebol holandês. Há um detalhe também importante para nós trazer aqui para o Luis Sinisterra, o colombiano, o seguinte: jogando na Holanda, por exemplo, onde ele teve números impressionantes. Feyenoord, Ajax, PSV, geralmente encontra nos seus adversários, por ter uma capacidade técnica maior, times sempre postados atrás da linha da bola. Então, os adversários desses times geralmente é aquela postura mais reativa, onde os jogadores que jogam na ponta, por exemplo, precisa ter esse 1 contra 1 muito forte para quebrar as linhas. E o colombiano tem isso. E o Cruzeiro tem encontrado dificuldades jogando dentro de casa justamente por ter adversários sendo mais reativos, né? Postando atrás da linha da bola ali, e o Cruzeiro que se vire para poder achar os espaços. Então, um cara que praticamente com seus melhores momentos na carreira foi justamente jogando em equipe que basicamente em todos os jogos encontrava adversários que são de formas reativas e não times que propõem, acostumado a jogar contra times extremamente fechados. E assim também na Inglaterra, ele também passou pelo Leeds e pertence hoje ao Bournemouth. E ele também lá na Inglaterra, geralmente encontrando equipes lá na Inglaterra superiores tecnicamente do que as equipes que ele defendeu, aí já muda, né? Ele se torna aquele time que joga mais reativo do que o que menos propõe. Mas é interessante, porque o Cruzeiro tem tido essa dificuldade e teremos aqui, caso se concretize, um jogador acostumado a jogar aí também dentro desse contexto. Uma coisa também, jogando pelo lado esquerdo e sendo destro,
Ele dá o poder da dúvida ao adversário, porque ao mesmo tempo que ele é destro, mas ele puxa muito para a perna canhota para fazer ou as assistências ou finalização para o gol. Então o adversário fica na dúvida, né? Apesar dele ser destro, será que vai cortar para a direita? Vai cortar para a canhota? E caso ele corta para a canhota, ele não precisa ajeitar o corpo para puxar para a perna direita, para aí sim conseguir fazer os arremates, né? Isso é algo importante também, porque uma vez o adversário ficando com dúvidas, aí é mais uma possibilidade ali de ataque para ele, né? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Tá, então, parece um jogador muito rápido. Detalhe, ele teve uma grave lesão ainda no Feyenoord, no joelho. Porém, logo depois da lesão grave que ele teve, foi justamente onde ele fez a melhor temporada pelo Feyenoord. Então, em relação a essa lesão, ele está praticamente recuperado. Já tem alguns anos. E outra coisa, o Cruzeiro, no departamento médico, no qual hoje, né, consiste dentro da Toca da Raposa 2, é referência. Nós pegamos jogadores com lesões até mais graves do que o colombiano já passou. Por exemplo, o Willian, quando chegou ao Cruzeiro, não jogava há 2 anos. O Willian, através do departamento médico e todo o trabalho, e também, logicamente, o empenho do jogador, chegou à seleção brasileira. O Caio Jorge nem precisa falar sobre desconfiança no futebol europeu, teve a mesma lesão do Ronaldo, que é na patela do joelho, foi desenganado, inclusive, pelos médicos. Olha o que o Caio Jorge joga hoje. E o Luiz Sinisterra, então, com a lesão grave no joelho, depois disso ele fez as melhores temporadas da carreira, se mostrando totalmente recuperado dessa lesão. E hoje, o que acompanha o colombiano são muitas lesões musculares. Agora, se ele vem para o Cruzeiro e tendo o departamento médico do Cruzeiro hoje, através do doutor Sérgio Campolino e todo o seu corpo médico que compõe ali o Cruzeiro sendo referência, eu acho que das graves lesões que o Cruzeiro já mostrou capacidade de recuperar jogadores desenganados, inclusive por alguns médicos, que dirá lesões musculares, eu acho que não vai ser problema, lógico, que isso vai se concretizar na prática, uma vez o cara vindo e também tendo uma sequência de jogos, mas não me preocupa isso muito pelo departamento médico que hoje tem dentro do Cruzeiro, e com certeza isso tudo é avaliado, e se o Cruzeiro hoje avalia trazer esse jogador, mesmo com algumas lesões musculares que ele tem tido, é porque realmente confia também no trabalho que é feito aqui no corpo médico, no departamento do Cruzeiro aqui. Então tá aí, ó, muito um jogo, né, de um contra um, puxando, finalizando, dando assistência, finalizando com a canhota, fazendo gol com a esquerda, mesmo sendo destro, jogando ali mais pelo lado esquerdo, mas também podendo fazer o lado direito. Então, é uma contratação, caso concretize realmente, eu acho que muda o patamar do Cruzeiro ali no ataque. Aí teremos no ataque um cara também com poder de decisão de definir as partidas, que é algo que nos falta realmente. Tá, então mais uma assistência de canhota aí, ó, pro atacante do Feyenoord poder fazer os gols. Deixa eu ver se o vídeo já está acabando, já está no fim. Depois eu vou passar um vídeo aqui dele também em alguns lances lá no Leeds da Inglaterra. Lembrando que ele pertence ao Bournemouth. E aí, lembrando também que agora à noite, durante o momento que eu faço esse vídeo, surgiu a informação de como poderá ser os moldes desta negociação. E eu acho que se isso realmente acontecer, o Cruzeiro acerta ainda mais. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui também neste vídeo. Aí os últimos lances, então. O último com a bela assistência dele ali. Deixa eu verificar aqui, ó, que o outro já tá engatilhado aqui, ó. Gols e assistências pelo Leeds. Bora conferir também o colombiano, agora com a camisa do Leeds, lá na Inglaterra, né? Vamos ver. Sinisterra. Colombiano, 23 anos, até então, hoje ele tem 26, 1,81 m. Vamos ver alguns lances dele também lá na Inglaterra. A camisa também da Colômbia. Muito falaram, né? Ah, lembra o John Arias. Acho que são perfis diferentes, né? Primeiro que o John Arias é mais um meia. Joga ali pelo lado direito. É um jogador mais baixo, mas com uma característica mais de armação, né? Mas por ser colombiano, pela idade, então muitas vezes, né, acaba tendo essa comparação mesmo. Mas até para trazer essa comparação, o John Arias, que passou a carreira praticamente toda no Brasil e também lá na Colômbia, o Luiz Sinisterra, mesmo passando praticamente toda a sua carreira na Europa, os números deles são bem melhores do que o John Arias, né?
Tá aí um gol contra o Liverpool no Alisson. Aí também um chute fora da área, um golaço, inclusive, né? Puxou pra direita ali, chutou fora da área. Algo que falta ao Cruzeiro, né? Esses chutes fora da área. Geralmente no futebol europeu nós vemos muitas finalizações assim. E aqui no Brasil isso falta, né? Possa fazer aqui também, porque parece que o cara que chega aqui muitas vezes desaprende, né? E a gente não vê muito esses arremates fora da área. Mas alguns lances aí, recuperação, vai chutar de novo fora da área, ó. Nossa, ia lá no ângulo, hein? Deu lá na trave. Deixa eu ver se é no ângulo mesmo. Olha que pancada. É lá no ângulo, tá, pai? Mais uma jogada aqui. Lado esquerdo, cadê ele? Cruzamento de cabeça. Ele, por ter 1,81 m, bola aérea também é algo que não dá pra descartar, né? É um cara que essas bolas alçadas na área, e hoje o Cruzeiro, este fundamento melhorou bastante, tanto em escanteio quanto em faltas. E ter um atacante ali com essa altura, acho que ajuda também e é mais um diferencial também, contando a favor aí do colombiano. Mais uma finalização ali, gol agora com a camisa da seleção colombiana. Aqui o gol contra o México. Seleção principal, viu, gente? Isso não é seleção de base, nem sub-23, não. É seleção principal. Tanto que é o goleiro ali. Aí, ó, o Luiz Dias, né? Atacante ex-Liverpool. Acho que agora foi pro Bayern de Munique, né? Tanto que o goleiro ali do México é o Ochoa, né? Olha lá, ó. Cabeludinho. Que não aposenta nunca, né? Ali jogada, sofreu o pênalti. E mais uma vez, né? Esse fato desses caras ter um contra um forte e acostumado também a jogar contra times reativos, ou também alternando muito quando está numa equipe menor, tendo que ser o time que é reativo, né? Então ele é um cara que vai precisar ali de um ou dois lances para tentar ser decisivo na partida. Eu acho que isso agrega demais também. Aqui pro lado esquerdo, ainda já, também jogando com a Colômbia. Cruzamento para dentro da área. Foi ele que fez o gol ali? Achei que ele fez aqui o lançamento pelo lado esquerdo. Na verdade, mais uma vez, pela Colômbia jogando lá pelo lado direito. Então, é um cara que geralmente nós vemos ele pelo lado esquerdo, mas também, ó, tem muita facilidade de jogar também pelo lado direito. Isso traz uma versatilidade também interessante. Mais lances dele pela Colômbia. Aí, ó, escanteio. Ele já tinha feito um gol, olha lá, contra o mesmo México, e nessa partida ele fez um outro gol. De cabeça, ó. 1,81 m. Como eu disse, para atacante ponta rápido como é um grande diferencial também essa bola alçada na área e parece que também lances e esse fundamento de cabeceio ele também consegue entregar bem, né? Chute de esquerda fora da área, o cara conseguir trabalhar também sendo destro com a canhota e ter essa facilidade é extremamente importante, né? Mas o lance ali, muito rápido, forte e rápido, né? Mas o lance aqui vai aparecer dentro da área aqui, ó. Mais um gol pelo Leeds. Interessante, né? Espero que concretize mais rápido, né? Volto a repetir, enquanto eu faço esse vídeo, pelo menos o Cruzeiro ainda não finalizou a contratação, não anunciou de forma oficial, mas tudo leva a crer que realmente o colombiano será jogador do Cruzeiro e depois desse vídeo aqui eu vou trazer as informações de como serão os moldes dessa negociação, informação que surgiu agora no período da noite, mais lances dele ali, ele que começou a jogada do lado esquerdo aqui, finalizou ali o atacante para fora, pelo lado esquerdo aí, ó. Tá vendo esse 1 contra 1 dele? Boa visão de jogo. Toda contratação tem seu risco, né, gente? Essas finalizações fora da área me chama bastante atenção. Tanto com a direita, tanto com a canhota. Mesmo sendo destro. Toda contratação tem seu risco, né, gente? Isso é fato. Porém, é um jogador que realmente, uma vez concretizando, acho que vai agregar bastante. Lembrando que até pelos lances ali contra o Liverpool, nós vimos até um gol dele também contra o Liverpool. O ex-treinador do Liverpool já rasgou elogios também para ele, né? E deve muito por causa dessa partida ali contra o time inglês. Trazendo então aqui as informações que surgiu no GE. Agora à noite, Cruzeiro acerta moldes e fica perto de contratar Sinisterra. Veja detalhes. Colombiano de 26 anos já recebeu informações da Raposa e aguarda definição nos últimos detalhes
para poder viajar. O Cruzeiro encaminhou a contratação do atacante colombiano Luiz Sinisterra. O acerto com o Bournemouth da Inglaterra é para um contrato de empréstimo por uma temporada com opção de compra para ter o jogador de 26 anos. Cara, aí o Cruzeiro, na minha opinião, acerta ainda mais. Porque você traz um jogador com esse potencial por empréstimo, com uma opção de compra, é tipo assim, o cara veio, deu certo, cara, você paga rindo um jogador com esse potencial vindo, né, vindo e dando certo. E você não precisa embolsar um dinheiro importante já naquele primeiro momento sem saber se o jogador vai dar certo ou não. Ainda que tenha um grande potencial, os moldes então, caso se confirme, se for por empréstimo, o Cruzeiro acerta ainda mais. Segundo apurou o GE, os moldes para o negócio estão acertados já entre o Cruzeiro e o time inglês. Os clubes agora preparam a parte burocrática para assinatura de contratos e definição de quando o colombiano virá ao Brasil. Sinisterra recebeu informações sobre o país e o Cruzeiro. O colombiano de 26 anos atua pelo lado do campo, setor considerado por Leonardo Jardim como o mais carente do elenco. Continua aqui ainda a matéria. A gente trabalha em sigilo, com participação intensa do Leonardo Jardim. É um jogador interessante, que está dentro do planejamento, mas que só falaremos em nomes quando tiver assinado para não ter qualquer interferência, fecha aspas, disse Pedro Júnior, vice-presidente de futebol, após o sorteio da Copa do Brasil que aconteceu nesta terça-feira. Tudo leva a crer, na minha opinião, que ele será sim jogador do Cruzeiro. Porém, cabe nós aguardarmos outras negociações como Gabriel Martins, Matheus Gonçalves, entre outros que a gente não viu o nome surgindo. O próprio Leonardo Jardim falou que o Cruzeiro esteve perto de contratar o Montoro, que acabou acertando com o Botafogo. Eu acho que a cautela é o melhor cenário para nós em termos de expectativa, mas parece que está bem encaminhado. E os moldes, o potencial do jogador, a idade, e por tudo que vimos aqui, eu acho que seria uma grande contratação. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Gostou dos lances e os moldes da negociação? Agradou também? Espero que o Cruzeiro anuncie o mais rápido esse jogador. Gostou do vídeo? É novo por aqui, não é inscrito? Aí você tá dando mole, né, pai? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que a gente possa continuar crescendo aqui na plataforma. Deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo e tem outra coisa que ajuda demais, o hype, pai. O hype faz com que também mais pessoas venham conhecer o nosso trampo aqui. Eu espero você até meus próximos conteúdos. Tamo junto. Um abraço. Fui.